Hoje nós vamos falar sobre exames de urina. Eles servem para avaliar doenças que afetam rins, vias urinárias e distúrbios extra-renais. A análise da urina ela vai avaliar aspecto, cor, densidade, odor, elementos químicos e elementos gráficos. Lembrar que as infecções do trato urinário envolvem, por exemplo, prostatite, nefrite, cistite, e doenças urológicas vão ser os tumores, obstrução por cálculos, hemorragia, leucemia e outros, como trauma ou doença metabólica. Exame físico da urina, a gente vai avaliar a cor dela, podendo ser transparente, semiturvo, turvo opaco ou um aspecto leitoso. Mas o exame mais importante que a gente vai ter para avaliar a urina é chamada de urina 1. O que ela vai avaliar? Primeiro, a densidade. A densidade ela vai depender do estado de hidratação do paciente. Valores acima de 1020 indicam a desidratação e valores abaixo de 1010 indicam uma hidratação, mas que é relativa. O que mais ela vai avaliar? O pH. O pH da urina normal dele é de 5,5 a 6,5. Outra coisa que também vai avaliar são as proteínas. Então, proteinúria. Uma proteinúria elevada é aquela com valores maiores de 3,5 gramas. A proteinúria é um fator preditivo de risco aumentado de morbidade e mortalidade por conta de riscos cardiovasculares. Ela é indicada para avaliar, então, a microalbuminúria. Próxima coisa que ela também pode avaliar é a hematúria, que ela vai estar presente quando a gente tiver, por exemplo, cálculo renal, infecção urinária, trauma por manipulação cirúrgica, biópsia de próstata, relação sexual, anemia falciforme e entre outros. Além disso, vai avaliar os leucócitos, a glicose, então a glicosúria, muito relacionada daí com o diabetes, cetonúria, avaliando então a cetona presente em situações como cetose diabética, jejum prolongado ou exercício físico, além de nitritos e bilirrubina. A bilirrubina vai indicar uma interrupção do fluxo nos canais biliares, por exemplo, quando a gente vê então que é a colestase, né? Além disso, será avaliado também a urocultura. Ela é indicada para a gente confirmar as ITUs, que são as infecções do trato urinário. O critério para a classificação de uma ITU é com que a urocultura dê maior que 10 e que a gente tenha um ou mais sintomas como febre, disúria, dor suprapúbica, urgência miccional e alteração na frequência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os hemogramas. Os hemogramas eles são um auxílio para complementar o diagnóstico de modo para a gente ter um tratamento efetivo. Ela é dividida em 3 partes, a série vermelha, a série branca e as plaquetas. Vamos começar então com a série vermelha.
A série vermelha tem principalmente 3 parâmetros: eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Então, os eritrócitos, eles vão ser o número de hemácias do paciente. A hemoglobina, ela fica dentro do eritrócito. Ela faz transporte de gases. E o hematócrito, ele é a porcentagem de série vermelha no sangue. Então, quanto maior a porcentagem, mais série vermelha você vai ter. Além disso, a gente também tem um fator que é muito importante quando a gente vai avaliar o hemograma, que é o volume corpuscular médio. Ele vai fazer uma comparação entre o volume e tamanho da hemácia. Podendo ser grande, a gente vai ter condições aí, chamada daí de macrocítica, normal, normocítica, e pequenas, microcítica. Além disso, a gente também tem a hemoglobina corpuscular média, que é o peso de hemoglobina por hemácia, podendo ser de maior peso, normal ou menor. Então, a gente vai ter daí, podendo ser hipercrômica, normocrômica, ou hipocrômica. Além disso, que é muito importante a gente avaliar quando a gente vai vendo a série vermelha do paciente, é falar sobre as anemias, né? A anemia ela vai ser deficiência da quantidade ou qualidade das hemácias e ou hemoglobina. A gente vai ter alguns tipos de anemias. A primeira que a gente pode pensar, chamada de anemia ferropriva. Ela aparece, então, quando a gente vai ter uma falta de ferro no corpo. O ferro ele é essencial para produzir hemoglobina, então a deficiência ela vai gerar a anemia, né? Ela pode ocorrer por perda de sangue, com menstruação intensa, sangramentos gastrointestinais, ingestão insuficiente de ferro na dieta ou problemas na absorção do ferro. Quando a gente vai pensando na anemia ferropriva, a gente pode fazer uma associação de pensar em pequenas moedas enferrujadas. Por que isso? Porque esse tipo de anemia, ela vai ser microcítica, pensando então que as moedas são pequenas, assim como os glóbulos vermelhos nessa anemia. E além disso, ela vai ser hipocrômica. Pensando então que elas estão enferrujadas, porque tá faltando ferro, e daí as hemácias vão ter menos hemoglobina e assim ficam mais pálidas, né? E o peso dela vai ser também menor. Então, a anemia ferropriva ela vai ser microcítica e hipocrômica. Aí, quando a gente tiver ela, a gente vai ter o VMC, volume corpuscular médio, ele vai estar diminuído e a hemoglobina corpuscular média também vai estar diminuída. E aí, os eritrócitos também. Outro tipo de anemia que a gente vai ter vai ser a anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica ela é causada pela deficiência de B12 ou folato. Essas vitaminas elas são essenciais para a produção adequada de glóbulos vermelhos. Então, a falta dela vai levar à produção de hemácias anormalmente grandes, que são os megaloblastos, e assim vão ser ineficazes. Quando a gente pensar na anemia megaloblástica, a gente pode fazer uma associação com balões
grandes e coloridos, porque daí esse tipo vai ser uma anemia macrocítica, né? Porque ela vai estar maior que o normal. E ela pode ser tanto normocrômica como hipercrômica, tá? Isso vai depender. Já que a gente vai ter esses dois fatores, a gente pode inferir que o volume corpuscular médio, ele vai estar aumentado. E aí, dependendo, se for uma hipercrômica, a gente vai ter daí a hemoglobina corpuscular média vai estar aumentada. Senão, ela vai estar normal. Um outro tipo de anemia que a gente vai ter, então, terceiro tipo de anemia, é a anemia falciforme. Anemia falciforme. Essa anemia falciforme é uma condição genética em que os glóbulos vermelhos têm uma forma anormal de foice ou meia-lua, o que os torna menos eficazes no transporte de oxigênio e mais propensos a se romper. Quando a gente tiver esse tipo de anemia, a gente pensa literalmente em pequenas foices de metal, assim. Quando a gente tiver esse tipo de anemia, a gente vai ter o eritrócito, ele vai estar bem baixo, e além disso a gente vai ter a presença de HbS, que é um tipo especial de hemoglobina. E um outro tipo de anemia, a gente vai ter a anemia talassêmica. Nesse tipo de anemia, a gente vai ter glóbulos vermelhos, eles vão ser fracos, pálidos, e vai ter uma variedade de formas e tamanhos. Então, quando a gente fizer um hemograma, a gente vai ver que os eritrócitos, eles vão estar elevados, só que todo o resto vai estar baixo. Então, só eritrócito elevado e os demais parâmetros vão ser baixos. Uma associação aí que a gente pode fazer é pensar em uma multidão de pequenas pessoas. Então, tem muita gente, só que todos só vão ser fracos. Então, não vão conseguir fazer seu papel no nosso sangue. Além disso, a gente também vai ver o leucograma, que vai ser a série branca. Vai envolver leucócitos, segmentados, bastonetes e eosinófilos. E a gente vai ter alguns nomes que a gente vai dar dependendo da diferença, né, da alteração no leucograma. Podendo ser, então, a leucocitose, que é quando a gente vai ter, então, um aumento do número de células de defesa. Também tem a leucopenia, que é bem ao contrário, né, da leucocitose, então vai ser uma diminuição do número de leucócitos no sangue. Linfocitose, que aí vai ser o aumento do número de linfócitos, relacionado muito com infecções virais. Linfopenia, que vai ser o contrário da leucocitose, então tem poucos linfócitos. Eosinofilia, que é o aumento de eosinófilos. Basofilia, aumento dos basófilos. E neutrofilia, aumento dos neutrófilos no sangue. O que é importante a gente saber é que existem alguns desvios que a gente pode ter no nosso leucograma, chamado então de desvio à esquerda. O desvio à esquerda ele vai ser o aumento de neutrófilos que são imaturos, eles são jovens ainda. E esse desvio à esquerda, ele pode ser um desvio à esquerda escalonado. O que vai ser isso? Vai ser quando esse aumento vai ser realmente do mais maduro para o menos maduro.
Então, ele vai do blasto ao segmentado, indicando uma infecção aguda. Então, quer dizer que a medula está recrutando mais, né, neutrófilos para combater a infecção. E um desvio à esquerda não escalonado. Que aí vai ser uma mistureba, na verdade, né? Não, ele não vai, então, do mais maduro para o menos maduro. E é muito indicativo de leucemia. Um exemplo aqui de desvio não escalonado é, por exemplo, os mielócitos. Eles vão estar, por exemplo, 22%. Aí, metamielócitos é 14%. E bastonetes 19. Então, a gente vê aqui que o que menos tem é o do meio. O que tá errado, né? Devia ser menos bastonete. Ele devia fazer assim, ó. Ir pra cima, de baixo pra cima, e crescendo. E quando isso não acontece, quer dizer que o desvio, ele não é escalonado. E por hoje, a aula vai ficar por aqui. E na próxima aula a gente vai falar sobre gasometria.